Muito bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Salto. E a minha oração é para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa entender, compreender o que é que Ele tem para nós. E em mais uma mensagem das parábolas de Jesus, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma que está em Lucas 12, de 35 a 48, e o tema dessa parábola é prontidão para servir. Então eu gostaria de ler com os irmãos. Abra a sua Bíblia, seja ela física, seja ela pelo seu celular, para a gente compartilhar e ler junto esse texto e tentar tirar dele aquilo que o Senhor espera de nós. Então, esse texto começa assim, Lucas 12, 35. Estejam prontos para servir. Eu acho que a gente poderia encerrar aqui, fechar e ficar só com essa mensagem. Estejam prontos para servir. Eu acredito que essa é uma mensagem difícil e ignorada muitas vezes, porque nós não queremos servir, não é natural do ser humano servir. Nós queremos ser servidos. Nós vamos à igreja, ao local, ao templo, não para servir, nós vamos para ser servidos, nós vamos para consumir um serviço. Vamos para ouvir as canções, ouvir o grupo de louvor, ouvir a pregação, e às vezes reclamar que o som está muito alto, ou reclamar que talvez a pregação não foi do jeito que a gente esperava. Então nós temos um costume e uma cultura de ser servido, mas não de servir. Jesus deixa bem claro aqui, estejam prontos para servir. O cristão foi chamado para servir, irmãos. Se você não está servindo a sua comunidade, a sua igreja, servindo a sua família, servindo ao seu círculo, há algo de errado com a sua consciência cristã. O cristão foi chamado para servir. Então Jesus diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Antigamente, os irmãos sabem que não havia eletricidade, Então a maneira de se iluminar as casas à noite era com as lamparinas, com as candeias. Então, e aqui está falando assim: mantenha a luz acesa, fiquem acordados, fiquem atentos, estejam acordados, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete, para que quando ele chegar e bater, você possa abrir a porta imediatamente. Sejam prontos a servir e fiquem acordados, atentos para ouvir o Senhor bater na porta. Felizes são os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. E eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Olha só que bonito. Então, aqueles servos que o Senhor encontrar acordado e atento, ele, o Senhor, servirá esses servos. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Então, se você soubesse a hora que o seu Senhor viria, você estaria acordado e com a lamparina acesa. Mas a questão é que nós não sabemos a hora que nosso Senhor nos chamará e que Ele virá. E o Senhor pode vir de duas maneiras, Ou Ele voltando para tirar a sua igreja, aqui é uma alusão clara do Senhor vindo, voltando a pegar a sua igreja, ou Ele pode voltar para mim hoje, se eu morrer. Quando eu morrer, o Senhor voltou para mim. Acabou a minha vida?
o Senhor voltou para mim, o Senhor me chamou. Então o Senhor pode voltar de duas maneiras: pessoalmente, somente individualmente, na morte, ou quando ele vir buscar a sua igreja. Então, felizes são aqueles que o Senhor encontrar vigiando. E Pedro, né, não entendendo, perguntou assim: Senhor, você está contando essa parábola para nós ou é para todos? E olha que bacana. E aí Jesus fala assim: o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Ou seja, quem que é o administrador fiel e sensato a quem o Senhor encarregou dos seus servos? Somos os pastores, os missionários, os professores. Quem é a que Deus, o Senhor, confiou, entregou os seus servos para lhe dar a porção de alimento no tempo devido? Então, Jesus está respondendo, está falando para Pedro, que é para eles, para os discípulos. Jesus não tinha encarregado os discípulos aqui, né? Os 12, os apóstolos, de entregar, não tinha entregue os servos aos apóstolos para que os apóstolos dessem a porção de alimento no tempo devido? Jesus não encarregou o trabalho deles aos apóstolos e depois encarregou a nós também? Então Jesus está falando sim com os apóstolos aqui. E comigo e com você. E aí ele diz assim, ó: feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Ou seja, servindo, dando a porção de alimento no tempo devido aos servos. Felizes esses. E eu garanto que eles o entregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: o meu Senhor se demora a voltar. Jesus não volta hoje, nem amanhã, nem mês que vem. Jesus volta talvez só no 2021, 2030. Jesus não vai voltar agora. Então imagina, né? Meu Senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se, a viver a vida de forma desregrada, a viver da forma que bem entender. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Olha isso. Então, cuidado. E é aqui que eu quero frisar a nossa atenção. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Eu vou falar de novo, olha só. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara, não faz o que ele deseja, não realiza o que ele deseja, receberá muitos açoites. Aquele que não conhece a prática, aquele que não conhece, que não conhece a vontade do seu Senhor e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites, porque ele não conhece. E o versículo-chave: a quem muito foi dado, muito será exigido, muito será cobrado. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, isso aqui faz uma alusão muito grande. 2 versículos. O primeiro está lá em Mateus 5:20. Mateus 5:20 vai dizer assim, ó: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E Tiago 4,17 vai dizer assim, ó: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha o que Jesus disse aqui. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara, não faz a vontade, esse receberá muitos açoites. Aquele que não sabe, ele receberá poucos açoites, porque ele não sabe.
Não foi dado a ele o conhecimento. A quem muito foi dado, muito é exigido. E aqui a gente tem uma concepção só, talvez, financeira. Muito foi dado de financeiro. Não. Estamos falando aqui de conhecimento. A quem muito foi dado, muito será cobrado. O que foi confiado a você? O que foi dado a você? O conhecimento da palavra? É o conhecimento de mundo? É o conhecimento de vida que te foi dado de forma abundante? Foram talentos e habilidades que foram confiados a você? Pode ser dinheiro, recursos, esteja pronto a servir. Poder, políticos, pessoas de influência que têm o poder de influenciar pessoas, o poder de mudar a história e não fazem. Isso aqui é para todos, não só para mim, é para todos. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O que é que foi confiado a você? Foi conhecimento que você não tem compartilhado? É história de vida, conhecimento do mundo, conhecimento da palavra, são os seus talentos que estão aí enterrados, as suas habilidades que você não tem compartilhado, não tem usado a favor do seu Senhor? É os seus dinheiros, os seus recursos, o seu dinheiro que você não tem usado em favor do seu Senhor para cumprir a vontade do seu Senhor? Olha só, aquele servo que conhece a vontade, né, do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, receberá muitas coisas. Você sabe qual é a vontade do seu Senhor? Se você não sabe, há um ditado que diz: a ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção. Nesse caso, você vai receber poucos açoites. Mas se você sabe qual é a vontade do seu Senhor e não tem colocado em prática, não tem exercido, não tem colocado os seus talentos, o seu conhecimento, os seus recursos, o seu poder, a sua influência para cumprir a vontade do seu Senhor, são muitas chibatadas. A quem muito foi dado, muito será exigido. E aqui, voltando, Mateus 5:20, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e dos fariseus, lembra dos escribas, né? Os homens da lei, os fariseus, aqueles que seguiam a lei, ou pode traduzir como os cristãos, os ímpios, se a justiça de vocês não exceder a desses caras, dessas pessoas, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Se você conhece a vontade do seu Senhor e já não põe em prática, é chibatada, é muita chibatada. E se você sabe que deve fazer o bem e não faz o bem, já está cometendo pecado, como diz em Tiago 4,17. E se a sua justiça não exceder a do seu vizinho ali, que não conhece ao Senhor, de jeito nenhum você entrará no reino dos céus. Essa é uma mensagem muito dura para mim e para você, mas para que a gente possa abrir os nossos olhos, porque ninguém sabe. O senhor da casa não sabe quando vem o ladrão. Se soubesse, ficaria atento. Então, para que todos nós possamos ficar atentos ao dia do nosso Senhor, porque ele pode voltar para mim hoje, através da morte, ou vir buscar a sua igreja, e que a nossa justiça exceda a dos fariseus e a dos escribas, porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Que Deus abençoe a vocês e dê entendimento para colocar os nossos talentos, os nossos conhecimentos, o nosso dinheiro, nosso poder, nossa influência em favor do reino dele e da vontade dele. Amém.